Nessa aula, mostraremos o ultrassom point-of-care em emergência e UTI, mas conceitos básicos. Não abordaremos vídeos nesta aula e nem a posição das janelas, dos probes, da marcação do probe, que o aluno tem que praticar na beira-leito, tá? Então, mostraremos apenas imagens, ensinamentos básicos de ultrassom point-of-care. Meu nome é Alexandre Francisco, sou intensivista e cardiologista, atuo na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Nos slides a seguir mostraremos conceitos básicos do ultrassom pulmonar. Bom, nessa imagem nós vemos duas imagens sombreadas, negras, escuras, que à direita está desenhada, à esquerda é a imagem real de um ultrassom torácico. Essas imagens escuras são costelas, tá? Então você tem que botar o probe e ter a imagem entre duas costelas, dois arcos costais, correto? Em azul, nós vemos a pleura. A pleura, normalmente, com a respiração, ela desliza. Então, é chamado de deslizamento pleural. Você vê a pleura visceral e parietal deslizando, fazendo movimento de deslizamento uma sobre a outra, tá? O que está desenhado em branco é chamada de linha A. Ela é uma reverberação da pleura, da imagem pleural que está com essa seta azul, letra P, ok? Então você, no ultrassom torácico, você procura duas costelas, procura pleura, que normalmente tem que estar deslizando, tá? E você vai procurar qual a linha que você terá, linha A, linha B, linha Z, ok? Nessa imagem nós temos a reverberação da pleura, que é chamada de linha A, certo? À esquerda a imagem real, à direita a imagem desenhada para que você possa compreender. Então, pleura que desliza entre duas costelas e a imagem que vemos abaixo é a linha A, certo? Agora nós temos linha B. A linha B, ela nasce lá na pleura, o número de linhas B são contados lá na pleura, tá? E não pela cauda. Essa cauda é chamada cauda de cometa, rabo de foguete, certo? E essa imagem chama linha B e ela representa os septos interlobulares. Normalmente, nós temos menos de 3. Se nós temos maior ou igual a 3 linhas B, nós temos um padrão, que pode ser um padrão congestivo, se for difusamente nos dois pulmões, certo? Se essa imagem, mais de 3, ou igual a 3 linhas B, que você conta lá na pleura, não na cauda de cometa, você tem maior ou igual a 3, um padrão congestivo em ambos os pulmões. Se for localizado, aí não é congestão pulmonar, não existe hemiedema agudo de pulmão. Pode ser uma imagem proveniente de uma pneumonia, certo? Que nós vamos ver mais à frente no protocolo Blue. Então, linha A, que vimos no slide anterior, é reverberação da pleura. A pleura geralmente desliza e você tem que obter a imagem entre duas costelas. E nesse slide, linha B, menor que 3 é normal, maior ou igual a 3, se for difuso, você está diante de um paciente com congestão pulmonar. E se for muita linha B, pensar em SARA, certo? Em torno de 7 linha B, difusa, você pensa em SARA também. Edema agudo também faz isso,
tá? Mas a imagem de Sara também pode apresentar com linhas B difusas, tá bom? Bom, naquela imagem anterior, tanto da linha A quanto da linha B, se você traçar pelo modo M, aí você vai apertar o botão do modo M, você vai ter esta imagem, é o modo movimento, né? Modo M. Essa imagem se constitui de duas fases. A parte, aí você vai ter que usar a imaginação. Isso é chamado de sinal da praia. Por quê? Usando a sua imaginação, você deitado na areia da praia, que é a parte inferior, você vai ver o mar, certo? As ondas do mar, que é a parte superior, tá? Então essa imagem no modo M é chamado sinal da praia. É uma imagem normal, ok? É normal, sinal da praia, tá bom? Isso mostra nesse slide, você não tem uma doença pleural, por exemplo, um pneumotórax. Pneumotórax não tem sinal da praia. Então não tem doença pleural, por exemplo, não tem pneumotórax, se você vê uma imagem assim, certo? E também se tiver deslizamento pleural, não tem pneumotórax. Então essa imagem aqui, uma ausência de doença pleural, certo? É uma imagem normal, sinal da praia. Se no mesmo modo M você vê esta imagem, ela é chamada de sinal da estratosfera ou sinal do código de barras, tá? Isso é uma doença pleural, pode ser um pneumotórax. O patognomônico do pneumotórax se chama ponto pulmonar, que mostraremos depois, tá? Mas você não achando o ponto pulmonar, você tendo essa imagem como uma imagem nova, por exemplo, após uma punção ou após um quadro de dispneia, você pensa em pneumotórax. Apesar de que o mais patognomônico é o ponto pulmonar, que é uma outra imagem que mostrarei para vocês. Então essa aqui é chamada de sinal da estratosfera ou código de barra, tá? É uma doença pleural, pode ser um pneumotórax. Eu já vimos imagem nessa em metástase pleural, tá bom? Bom, esse é o ponto pulmonar. Você está vendo, também no modo M, na imagem da direita, você vê que metade dela é sinal da praia e metade dela é sinal da estratosfera. A divisão, o ponto de limite dos dois sinais, tanto da praia quanto da estratosfera, é chamado de ponto pulmonar, que está mostrado nessa seta. Isto é o diagnóstico de pneumotórax. Você tem que procurar isso para você ter certeza que você tem um pneumotórax. Onde está esse ponto pulmonar é onde começa o pneumotórax. Tá bom? E veremos adiante que o pneumotórax é quando não desliza a pleura. Certo? Às vezes esse ponto pulmonar vai estar escondido atrás de uma costela de difícil visualização. Aí você seguia pelo sinal da estratosfera. Tá? Mas o diagnóstico de pneumotórax, de certeza, é o ponto pulmonar que nós estamos vendo aqui. Bom, como eu vou botar o probe para ver o ultrassom torácico? Esse aí é chamado de pontos blue, ou blue points, certo? Do protocolo blue. Tá? Você coloca suas mãos sobre o tórax do paciente e esses pontos em vermelho é onde você vai botar o probe, tá? Onde você vai botar o seu gel e você vai pesquisar aquelas imagens anteriores. Se tem deslizamento pleural, se é linha A, se é linha B, se tem praia, se tem estratosfera, se tem ponto pulmonar. Tá? Mas aí tem que ser feito na prática, né? Uma outra alternativa, quem não usar os blue points, pode fazer por quadrantes. Você divide o tórax, é uma outra abordagem, né? Tem o mesmo valor, você vai dividir o tórax do paciente em vários quadrantes e você vai ficar procurando as mesmas imagens que nós mostramos anteriormente. Tá bom? Perfis. Por que
que eu tenho que falar que o perfil pulmonar é A, que o perfil é B ou que é perfil AB? Você vai ver adiante que existe um protocolo chamado protocolo Blue. Você vai fazer alguns diagnósticos baseados no ultrassom torácico. A imagem do perfil A é linha A difusa em todos os dois pulmões. Perfil B. Perfil B é esse do meio. Linha B, mais de 3, maior ou igual a 3 linhas B em todos os quadrantes pulmonares. Se for misturado na imagem à direita, é chamado de perfil AB. É bom que você tenha essa imagem em mente, porque a partir daí você vai chamar perfil A, perfil B, perfil AB, e você vai poder rastrear alguns diagnósticos ou suspeitar de alguns diagnósticos sabendo desses padrões, certo? Bem que você pode notar que o perfil do meio é de edema agudo, né? Maior ou igual a 3 linha B difusa. Tá? Às vezes SARA também pode ter esse padrão. Tá? Perfil AB, geralmente uma pneumonia. Tá? E perfil A, não vou falar que é chamado de normal, certo? Porque algumas doenças podem ter perfil A de doenças bem graves, certo? Eu não posso falar que o perfil A é normal, o B é congestivo e o AB pode ser uma pneumonia. O A não quer dizer que seja normal, apenas não é congestão pulmonar e nem pneumonia. Pelo menos na imagem ultrassonográfica. Esse é o protocolo que eu falei com vocês. Primeira coisa que ele pesquisa, protocolo Blue. Liechtenstein é o autor, né, desse protocolo. Tem um livro excelente de ultrassom point of care. Ele que foi um dos médicos fundamentais para chamar de perfil A, perfil B, sinal da praia, tá? Ele organizou a ultrassom point of care torácico. Tem outros autores também, mas um dos principais é o Daniel Liechtenstein. Então é chamado protocolo Blue de Liechtenstein. Primeira coisa que ele procura, desliza a pleura. Lembra? Você vai ter que fazer isso na prática, ver se a pleura está deslizando. Se ela deslizou, você vai para a esquerda da imagem e procurar. É perfil B ou é perfil A? Se for perfil B, com deslizamento pleural, você tem um edema agudo. Se o paciente teu está com dispneia, você não sabe o que é, pega o ultrassom, deslizou pleura? Sim. Perfil B, difuso, maior ou igual a 3 linhas B, edema agudo, o paciente está congestivo. Linha A. Linha A eu falei para vocês que não quer dizer que seja normal, certo? Se você tem perfil A, um paciente dispneico com deslizamento pleural, você vai ter que procurar trombose venosa profunda. Então você tem que estar familiarizado com a pesquisa de TVP, certo? Procurar veias não compressíveis, que a imagem ultrassonográfica, a veia é compressível. Se não for compressível, provavelmente tem um trombo lá dentro. Se você achar trombo no paciente dispneico, perfil A, com deslizamento pleural, você tem que pensar em TEP. Não é o diagnóstico Golden, né, o padrão ouro de embolia pulmonar. Mas o paciente dispneico, que você acha uma TVP, uma trombose venosa profunda, você tem que pensar em embolia pulmonar. Não tem nada na pleura. Você vai lá no Pilates, que tem na imagem anterior, no slide anterior, póstero lateral. Se tiver uma imagem ali consolidação, esse paciente tem uma pneumonia. Se no Pilates não há nada, não quer dizer que é diagnóstico de asma ou de POC, mas você tem que pesquisar através de outros métodos de POC ou asma. Isso aí é o paciente com a pleura que desliza. Ok? Edema agudo, B. TEP, tem TVP e é perfil A. Pensar nisso. Não tem, foi no Pilates, pneumonia. Se não viu nada,
Será que é um DPOC? Será que é um asmático? Aí você vai ter que investigar de outro jeito. Se a pleura não desliza mais bem, aí é no meio do slide, você pensa em pneumonia, ok? Pleura não desliza. Pleura não desliza é problema. Se for perfil B, pleura não desliza, geralmente pneumonia. Se for perfil A e não desliza, lembra que eu falei que perfil A não quer dizer que seja normal? E a pleura não desliza e você acha o ponto pulmonar, então você tem um pneumotórax. Você não achou ponto pulmonar, vai ter que pesquisar essa dispneia com outros diagnósticos, com outros propedêuticos, certo? Então, paciente dispneico, você pega e segue esse protocolo que você vai ter uma acurácia, tá? Em torno de 90,5%, tá bom? Estude esse protocolo, pratique, não adianta ver o slide e não utilizar ultrassom no doente, né? Aí o conhecimento se perde, certo? Esse aqui é o protocolo Blue para dispneia, ultrassom torácico pulmonar. Falarei rapidamente agora de janelas ecocardiográficas, mas é óbvio, claro, você vai ter que saber como colocar o probe, a marcação do probe, 3 horas, prombo direito, prombo esquerdo, certo? Se for cava, botar para meio-dia a marcação do probe, mas aí você tem que fazer na prática. Não adianta eu, né, falar para vocês imaginarem, mas mostrarei as janelas, aí vocês têm que praticarem no doente, tá bom? Essas são algumas janelas, aliás, são as janelas ecocardiográficas, tá? Com seus respectivos nomes. Em UTI, geralmente o paciente está de barriga para cima, abdômen, né? E a principal janela nossa é a subcostal. Temos que saber todas essas janelas? Sim. Mas geralmente em UTI, o que nós mais conseguimos ver é a subcostal, tá? Porque as outras janelas são melhor vistas com um paciente de decúbito lateral. Às vezes não é possível na UTI. E outra coisa também, para não ficarmos deprimidos ou decepcionados, é que o pulmão, muitas vezes, em ventilação mecânica, vai entrar na frente da imagem cardíaca. Muitas vezes, muito frequente. Pulmão aparece lá e atrapalha a tua visualização, certo? Então, a subcostal, tem que saber todas, certo? A subcostal provavelmente vai ser a que você vai mais usar, vai conseguir imagens melhores. Essas são as imagens, né? Para external longitudinal, tá? A transversal. Temos apical, 2, 4 câmaras, 5 câmaras. Cada um tem uma imagem, tá? E aí você tem que praticar, tá? O paraexternal, tudo aí. As imagens cardíacas, tá bom? Aí você tem que praticar, colocar a mão no probe, manuseá-lo para você ver isso na prática, ok? Geralmente, na UTI, na correria, você vai ter imagem da fração de ejeção subjetiva. Se você tiver mais um tempinho, você vai calcular a fração de ejeção por Takehurst, por Simpson, tudo bem. Você vai calcular débito cardíaco para manuseio de paciente chocado, dispneico, paciente grave, você vai ter que aprender, certo? Mas na rapidez, na correria, você vai ver a função do VE subjetivo, se o VD é menor ou maior que o VE. Isso aí você vai ter vendo na prática, que tem várias patologias que esse exame mostra para você. Status volêmico, status hemodinâmico, fluido-responsividade, tá? Muito importante na UTI
a imagem ecocardiográfica. Essa subcostal é a mais usada em UTI devido a problema de posicionamento do paciente. Você também, a 3 horas, com o marcador do probe para 3 horas, você tem a imagem subcostal abaixo do apêndice tifoide, certo? VE, VD, AD, AE. Você vai ver, pesquisar tamponamento, tá? E você também vai ver a cava inferior, que vai te ajudar em teste de fluido responsividade. Dependendo, se tiver ventilação mecânica, é um certo tipo de cálculo. Se tiver ventilação espontânea, é outro tipo de cálculo, tá? Te ajudará na reposição volêmica dos pacientes, tá bom? Geralmente com probe para meio-dia, mas assim, tem que fazer, tem que treinar, pegar a mão para poder usar bem o método. A título de curiosidade, nós estamos vendo no subcostal, tá? Uma imagem de um derrame pericárdico importante e está amassando o ventrículo direito. Mas você tem que ver imagem de tamponamento ao vivo, né? Fazendo o exame. Mas geralmente nós temos o swing heart, o coração fica balançando dentro do líquido pleural, é uma imagem diferenciada. Nós tivemos derrame pericárdico, ajuda na punção pericárdica, tá bom? Então isso aqui é só para vocês verem a ajuda que o ecocardiograma, o ultrassom Ponto-F-Care nos dá em situações de emergência, choque, dispneia, dúvidas diagnósticas. Uma ferramenta importante é o cálculo do débito cardíaco. Você vai calcular na imagem à direita e acima a área da via de saída do ventrículo esquerdo. E através do cálculo da área do cilindro e do volume que passa pela área do cilindro, você vai calcular a velocidade, a integral velocidade de tempo, chamado VTI, e através da área da via de saída do VE e do cálculo da velocidade da VTI, você vai calcular o volume sistólico, vai calcular junto com a frequência cardíaca e achar o débito cardíaco. Então, o débito cardíaco é uma das principais medidas, um dos principais parâmetros no manuseio do doente crítico. Tá? Nós usávamos isso com Swan-Ganz. Você pode calcular débito cardíaco com EV1000, com Vigileu, monitorização hemodinâmica minimamente invasiva, mas com o teu ecocardiograma você pode fazer isso. Você pode ver fluido responsividade, se o débito cardíaco aumenta mais de 15% após um desafio de volume, ou com elevação das pernas, que joga 400 ml de sangue para aumentar o retorno venoso, ver se o débito aumenta, se é fluido responsivo. Você vê se vai precisar de uma dobuta, vai precisar de um Sindax, de um Levosimendan, certo? Então isso aí vai, um dos principais parâmetros de monitorização hemodinâmica é o débito cardíaco. Então você consegue isso com ultrassom Ponto-F-Care, com o teu eco. Então nós estamos vendo aqui um corte abaixo, à direita, abaixo, os 5 câmaras, você acha a via de saída do VE, e à direita acima, o paraesternal longitudinal, com probe voltado para o ombro direito, que você procura a via de saída do VE para calcular a área. Sempre você tem que praticar, tá? Mas você tem que saber que o débito cardíaco usa essas medidas. E você vai jogar essa fórmula aqui. Diâmetro da via de saída do VE ao quadrado, vezes 0,78, vezes o VTI. Esse é o volume sistólico. Se você joga uma frequência cardíaca lá, você tem um débito cardíaco. Ok? Esse é um dos cálculos do volume sistólico. O outro, alternativo, é o π, né? 3,14. E entre parênteses você tem o diâmetro da via de saída do VE dividido por 2 ao quadrado. Mas no final dá no mesmo, tá bom? Pode ter essa fórmula, a outra, o resultado é igual, tá? Isso aí é para calcular o débito cardíaco. Bom, saindo do coração, vamos agora falar rapidamente de ultrassom no trauma.
né? Isso aqui é um slide, é uma imagem, tá? De um artigo da RBTI, tá? 2010. Nós temos a pesquisa do FAST. O que é a pesquisa do FAST? Você vai procurar, principalmente paciente de trauma, tá? Lesão de víscera maciça. A imagem 1, você vai procurar o rim e o fígado, ver se tem líquido livre ali. A imagem 2, o rim esquerdo com baço, se tem líquido livre ali. A imagem 3, você vai procurar em bexiga. Estou falando no slide à esquerda, o número 3, tá? À esquerda. Bexiga. E o 4 é o subcostal que você fez no eco, na imagens anteriores. Isso é chamado de FAST. A imagem à esquerda é o FAST. 1, rim fígado. 2, rim baço. 3, em torno da bexiga. E 4, cardíaco subcostal. Você vai descobrir lesão de víscera maciça, líquido livre em cavidade, principalmente em trauma, e se tem tamponamento cardíaco. E a imagem à direita, você vai fazer o protocolo Blue. Então, além de você fazer o FAST, que é a imagem à esquerda, você vai ter o FAST estendido, que você vai associar o protocolo Blue pulmonar para pesquisar derrame pleural, pneumotórax, certo? Então você vai ver lesão de víscera maciça, lesão cardíaca, tamponamento traumático, pneumotórax, hemotórax, derrame pleural, certo? Então vai ser o FAST e o FAST estendido, só para vocês entenderem os números, tá bom? Essa imagem, né, do IFAST, né? Você vê à esquerda acima o rim e o fígado, e à esquerda abaixo o líquido entre eles. Então houve uma lesão de víscera maciça. À direita acima você tem o subcostal, o ecocardiograma, pesquisando o tamponamento, se houve lesão cardíaca, tá? E à direita abaixo você está pesquisando região de bexiga, se tem líquido livre próximo dela. O que faz com o FAST? Se o FAST for positivo e estiver estável, leva o paciente para a tomografia. O paciente está chocado, hipotenso, centro cirúrgico. O paciente vai morrer se você não intervir. Não deu nada no FAST, está negativo e está estável. Observa a tomografia, ok? Mas se for FAST negativo, paciente instável no trauma, tem que pesquisar sangramento extra-abdominal, reto-peritoneal, ok? Indicações de IFAST. IFAST é traumas, né? Cardíaco, abdominal, tórax, pneumotórax. E também hipotensão. Você pode usar isso se o paciente está chocado, hipotenso, você não tem causa. Você pode fazer o FAST e o IFAST também. Não é só no trauma, tá? Pode ser em pacientes hipotensos e chocados. Ok? Agora vamos falar do protocolo FALS. Esse protocolo é o seguinte, você pode rapidamente pesquisar causas de choque e hipotensão, descartando através do ultrassom point of care. Ok? Por exemplo, você está um paciente com falência circulatória aguda, está hipotenso, chocado, você faz ultrassom e vai no subcostal e no cardíaco. Tem tamponamento, tem embolia, lembra do protocolo Blue, né? Pesquisou pneumotórax, pesquisou TVP, você descartará choque ou confirmará choque obstrutivo. Achando ou não achando tamponamento, embolia e pneumotórax, você acha ou não choque obstrutivo, certo? Se você não achou isso,
você vai para o pulmão e pesquisa. É perfil A ou perfil B? Lembra do perfil A? Linha A, reverberação da pleura. Linha B, maior ou igual a 3, congestão, né? Se for perfil B, você descartou choque obstrutivo. Vai no pulmão, perfil B, esse choque ou hipotensão geralmente é cardiogênico. Ok? Ah, não achei perfil B, perfil A. Perfil A, você, um paciente chocado ou hipotenso, você tem duas conclusões. Você viu que é perfil A, não é obstrutivo, não é cardiogênico, você faz um desafio de volume. O paciente melhorou, você viu que era um paciente em choque hipovolêmico. É chamado de protocolo FOLS. Ah, não, o paciente não melhorou e está até ficando congesto, começou a aparecer perfil B nele, aumentou a linha B, então você pode ter um paciente provavelmente em choque séptico, tá? Que estava vasodilatado e você fazendo volume, fez volume demais, certo? No paciente em choque hipovolêmico vai melhorar, se for perfil A, e se não melhorar ou até ficou congesto um pouquinho, você monitorizando com ultrassom, viu? Você pode estar com um paciente em choque séptico, tá bom? Então esse protocolo chama-se protocolo FOLS, para ver paciente hipotenso e chocado, tá? O IFEST é de trauma ou de hipotensão não definida, que nós vimos, FEST e FEST, tá? O FOLS é para choque e hipotensão, tá? Protocolo Blue de dispneia, só que ele entra no IFEST, também no trauma, para pesquisar pneumotórax, certo? Derrame pleural, tá? Então esses são o basicão, tá? Que você precisa saber na ultrassom ponta-figueira. Claro que você tem que praticar, você tem que saber a posição do probe, posição da marcação do probe, qual probe vai usar, dependendo do aparelho, você tem que trocar de probe, ou dependendo do aparelho, você vai ter que trocar do botão lá, do tipo de imagem que você quer ver, se é cardíaca, se é vascular, se é víscera, se é abdômen. Depende do aparelho, é igual o telefone celular. Cada aparelho tem uma programação, tem um botão diferente, tá bom? Pratique, é interessantíssimo, depois você evolui, vai começar a ver outras coisas, tipo desmame de ventilação mecânica, atelectasia, até recrutamento alveolar pode ser feito guiado por ultrassom. Importante também você ver nervo óptico, paciente em coma, né? Pesquisa de hipertensão intracraniana. Ultrassom point of care, hoje em dia, é uma ferramenta igual ao estetoscópio. Você tem que praticar, aprender. Punção venosa te auxilia, tá? Tem menos risco, tá? A imagem já está na tua frente. Então, muito obrigado e pratique. Um abraço.